nós tem um chamado. E quem nos chama é o autor da vida para levar vida às outras pessoas. Ok? Vamos ler responsivamente? Êxodo 4, versículo 1 ao 12. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Amém. Amém. Irmãos, cada um de nós tem um chamado. Chamado pelo autor da vida para levar vida. Alguns têm chamado para ser missionário, para ser pastor, mas todos nós temos um chamado para levar vida onde nós estamos, né? O marido tem chamado para levar vida para a esposa tem chamado para levar vida para o marido, os pais para os filhos, o funcionário para o seu local de trabalho, para a escola, né, na sua vizinhança, na igreja, né, de várias formas, com vários aspectos, dons, talentos. Mas eu quero que você entenda isso: Deus tem um chamado para cada um de nós. Os chamados são diversos, mas basicamente o chamado é: Deus te chamou para levar vida a algum lugar. Deus é o autor da vida e Ele chama você para levar vida. O nosso texto fala sobre isso. Moisés, ele viveu 40 anos no deserto, aprendendo a ser dependente de Deus, a ter relacionamento com Deus, comunhão com Deus, ouvir a voz de Deus. Deus ficou com Moisés ali, treinando ele 40 anos no deserto, até que um dia Deus aparece a Moisés, né? Foi a mensagem de domingo passado, numa sarça ardente, conversa com Moisés, e hoje no capítulo 4, Deus chama Moisés. Então no capítulo 3, Deus aparece a Moisés numa teofania, né? Conversa com ele, mostra alguns princípios importantes para ele. E agora, quando Moisés começa a entender, aí Deus vai assim: agora vai e leva vida para o meu povo que está morrendo na escravidão. O livro de Êxodo, irmãos, começa com o povo de Deus vivendo uma escravidão de 430 anos, sofrendo debaixo da escravidão do Egito. Ali não havia vida, apenas morte. E Deus chama Moisés para levar vida a esse povo, e Deus ali nasce não apenas uma pessoa, mas nasce uma nova nação.
a nação santa, escolhida de Deus, povo de Deus. Então Deus usa Moisés para levar vida para aquele povo. Daquele povo nasce um novo povo, e esse povo se torna uma fonte de vida para todas as nações da terra. E o nosso texto é o princípio de tudo isso aí, irmãos. Quando Deus chama Moisés, irmãos, olha aqui, isso é muito interessante. Moisés estava vivendo no deserto, 40 anos vivendo no deserto. Deserto é local onde tem uma escassez de vida. No deserto você não encontra a vida com facilidade. A vida no deserto é muito difícil. Moisés fica 40 anos no deserto, aprendendo a ter um relacionamento com Deus, aprendendo a valorizar a vida, vendo a escassez da vida ali no deserto, e agora Deus se apresenta para ele como o autor da vida. E fala assim: agora você vai levar a vida para o meu povo. Irmãos, na Bíblia é muito comum Deus tratar com pessoas no deserto. Elias, o grande profeta Elias, que foi um dos maiores profetas, Deus leva ele para o deserto para tratar com ele. João Batista tem o seu ministério todo no deserto, apontando o caminho da vida. Jesus Cristo começa o seu ministério no deserto. Então, olha só, irmãos, o paradoxo, que interessante. O autor da vida chama pessoas que estão num lugar onde tem uma escassez de vida, pessoas que aprenderam o valor da vida, a importância da vida, e usa essas pessoas para levar vida a outras pessoas. E esse é o nosso caso aqui hoje, O livro de Êxodo narra essa história, os primeiros capítulos, o povo sofrendo, morrendo na escravidão do Egito, 430 anos, eles clamavam, e para todo lado eles só viam morte. As pessoas morrendo espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. A morte era o dia a dia deles. E Moisés, que estava lá no deserto, no local também de morte, que aprendeu o valor da vida, agora Deus aparece a Moisés no capítulo anterior, e agora Deus chama Moisés para levar vida para esse povo. 40 anos de tratamento no deserto, e Moisés ficou pronto. Eu queria compartilhar com os irmãos aí, 3 lições importantes nesse texto aqui, para que a gente pudesse ser um instrumento de graça, ou da graça de Deus, Primeiro, versículo 2, versículo 3, irmãos, nós precisamos entender isso aqui, muito importante, Deus é o autor da vida. O nosso Deus é o Deus da vida. Versículo 2 fala assim: perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança na terra. Ele lançou, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Deus é o autor, o criador, o doador da vida. Por que eu estou falando isso? Eu vou explicar. Moisés ainda não tinha entendido o propósito dele. A primeira vez que Moisés se dispõe para servir a Deus, os irmãos lembram o que aconteceu? Ele mata uma pessoa. Deus já tinha um plano para Moisés desde o nascimento dele. A preservação da vida de Moisés foi algo maravilhoso, miraculoso. Moisés cresce, se torna filho da filha de Faraó. Aí ele começa a sentir um peso no coração pelo sofrimento do povo, e ele se dispõe para servir a Deus, e a primeira atitude dele como servo de Deus é matar uma pessoa. Aí Deus fala assim: você não entendeu nada, vem cá, vou te ensinar. Leva ele para o deserto e deixa ele 40 anos no deserto, um local onde há escassez de vida. Ele aprendeu o valor da vida. A partir daqui, irmãos, Moisés vai passar mais 40 anos no deserto depois, e ele tem motivos para matar muitas pessoas, e ele não mata mais ninguém. Várias vezes as pessoas o ofendem profundamente, e ele não mata mais ninguém.
Até esse momento ele desconhecia a finalidade da sua missão. Moisés foi chamado para levar vida para outras pessoas, transmitir graça. A graça de Deus é uma graça que traz vida, entende? Lembra dos discípulos de Jesus? Certa feita, Jesus estava andando com eles, chega em uma cidade, aí a cidade rejeita Jesus. Aí Pedro, Tiago e João falam assim: Senhor, manda descer raios do céu e matar todo mundo. Aí Jesus disse: olha, vocês não entenderam a missão. Eu não vim para matar, eu vim para trazer vida. Irmãos, as nossas palavras têm que ser palavras de vida, as nossas atitudes têm que ser atitudes de vida, tanto na igreja, quanto na nossa casa, no nosso trabalho. Aonde Deus te colocar, você foi colocado ali para levar a graça de Deus, para transmitir a vida de Deus, entende? E aí Deus usa um exemplo aqui, bastante interessante. Ele pega ali, o que você tem na mão? Um bordão. Bordão era um cajado, uma vara. Era usado tanto para disciplinar ovelhas, como para buscar ovelhas, como proteger, como defesa. Ele tinha múltiplas funções. Aí Moisés tem um cajado. Era normal eles andarem com cajado, né? Se tinha vários aspectos importantes aquele instrumento lá. Era um instrumento muito útil naquela época, né? Eu já vi pastor falando assim: Moisés não tinha nada na mão, tinha um cajado. Aquilo era uma ferramenta do mais alto grau, né? Era muito útil, muito importante. E toda pessoa que andava no deserto tinha um cajado na mão. Servia como defesa, servia como proteção, servia como arma, servia para buscar as ovelhas, servia para disciplinar as ovelhas. Ele era muito útil o que ele tinha na mão. Mas o detalhe aqui não é o que ele tinha na mão, o valor que ele tinha na mão. É que apesar da utilidade, não tinha vida. Aí Deus fala assim: viva! Aí vira uma serpente. E Moisés sai correndo da serpente. Aí Deus assim, volta e pega pelo rabo. Aí ele volta e pega, né? E depois ele faz isso lá na corte dos egípcios também. Irmãos, Deus queria mostrar para Moisés que Deus valoriza a vida. Por mais útil que seja algo que você tem, se não tem vida, não pode ser superior à vida. Onde eu estou querendo chegar? Às vezes a gente briga por causa de bens materiais que não tem vida. Celular, carro, né, televisão, né? É muito comum ter briga na família por causa dessas coisas, mas a vida é mais importante do que aquilo que não tem vida. E Deus pega e começa a mostrar para Moisés uma coisa simples: Deus é o autor da vida, Deus veio trazer vida, Deus se importa com a vida, né? Ele pega aquele cajado, dá vida ao cajado, para que Moisés entendesse: opa, esse homem está aqui para trazer vida para nós. Deus não veio para trazer morte, nem para ser instrumento de morte, entende? Na quinta-feira nós estamos encerrando o estudo do Evangelho de João. A gente estava estudando ali quando Jesus foi preso. Aí o apóstolo Pedro tira a espada e dá uma espadada no pescoço do servo Malco. Aí erra e pega só a orelha. Aí Jesus: Pedro, você não entendeu até hoje daqui que eu vim? Se eu quisesse, eu pediria ao Pai, mandaria legiões de anjos. Eu vim para trazer vida. Vai lá e restaura a orelha do servo. Irmãos, Jesus, o ministério todo dele, ele foi humilhado, ele sofreu, foi escarnecido, mas Jesus nunca revidou o traje. Jesus foi humilhado a vida toda, né? O rei Herodes mandou matar crianças, os pais sofreram, os irmãos sofreram, os apóstolos sofreram, os discípulos morreram por causa de Jesus, mas Jesus nunca revidou o traje nenhum. As nossas armas são espirituais. Jesus veio para trazer vida, e os discípulos de Jesus são discípulos da vida, ok?
Muitas vezes no ministério de Jesus nós vemos ele trazendo vida para as pessoas, pessoas sofrendo com enfermidade, com doença, com morte. Várias vezes a filha de Jairo, o filho da viúva lá em Naim, já estava dentro do caixão indo para o cemitério. Aquele povo não era crente, não era consagrado, não era santificado. Jesus se compadeceu. Por quê? Porque ele é o autor da vida. Tinha morte, Jesus chegou, transformou em vida. Ele toca e aquele menino levanta. Então, irmãos, eu quero que a gente entenda isso. O nosso Deus é o Deus da vida. Você foi chamado para levar vida. As suas palavras têm que transmitir vida. As suas ações têm que transmitir vida. O povo de Deus estava morrendo na escravidão do Egito, 430 anos. Deus chama Moisés, mas ele tinha uma visão errada, distorcida do chamado. E aí Deus pega uma coisa simples, que era muito útil para ele, e transforma em vida, para que ele aprenda que Deus é o Deus da vida. Vamos ao segundo ponto aí, no versículo 6 até o versículo 9. Eu vou ler um, os irmãos respondem com o outro aí. Êxodo 4, versículo 6 ao 9. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como neve. Podem ler. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Se eles não crerem nem atenderem a evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Irmãos, Deus fez aqui 3 sinais miraculosos, diante de Moisés, E tudo Deus queria mostrar para ele. Deus controla a vida e Deus controla a morte. Ele é o autor da vida. Ele é o criador da vida. Os discípulos de Deus, os servos de Deus, têm que levar vida. Ok? E agora ele mostra para Moisés: a morte está reinando lá no Egito, mas Deus tem controle da vida e da morte. Primeiro ele pede a Moisés para pegar a mão e colocar dentro da roupa. Aí ele tira, a mão está leprosa. Moisés levou um susto. Ele disse: coloca de novo lá dentro. Aí colocou, tirou, tinha voltado ao normal. Moisés não entendeu. Aí ele faz outro sinal, para assim: olha, quando você chegar lá, você vai tocar no rio. É o rio Nilo, o rio principal do Egito. E esse rio, as águas vão se tornar em sangue. É como se desse uma punhalada no coração do rio e começasse a brotar sangue do coração do rio Nilo. Isso tinha um significado muito profundo naquela época. Essa ideia, primeiro ele faz com Moisés, depois ele faz no rio. Deus queria mostrar assim: a vida e a morte estão nas minhas mãos. Irmãos, ninguém morre por causa de Covid, ou por causa de idade, ou porque é novo, ou porque é pobre, ou porque é preto, ou por causa disso, ou por causa daquilo. Nós morremos ou vivemos porque Deus quer. A nossa vida está nas mãos de Deus. Tem rico morrendo, tem pobre morrendo, tem gente doente morrendo, tem gente saudável morrendo, e tem gente doente não morrendo. Tem pessoas que tinham tudo que era necessário para morrer com a Covid, pegou a Covid e não morreu. Conheço muitos idosos que pegaram Covid, não morreram, porque é Deus que controla a vida. Eu lembro de uma frase que me marcou profundamente, não sei se ele era evangélico, o nosso vice-presidente da República, José de Alencar, quando ele pegou câncer. Aí um repórter perguntou para ele, não sei que espírito de porco que esse repórter tinha, falou assim:
Você está magoado contra Deus porque você pegou câncer? Eu ouvi isso pessoalmente. Aí o vice-presidente falou assim: Deus não precisa de um câncer para me matar. Se Ele quisesse me matar, Ele faria isso muito mais rapidamente do que a sua pergunta. Irmãos, esse mundo é um mundo mau, esse mundo jaz no maligno, o pecado inundou toda a esfera da terra e a raça humana. Nós sofremos por causa da consequência do pecado, as doenças, a natureza está gemendo por causa do pecado, né? E isso traz doença, traz enfermidade, traz sofrimento, mas Deus continua no controle da vida. Amém? O rio Nilo para o Egito ali, para os egípcios, o rio Nilo era considerado Deus, porque as margens do rio Nilo, que atravessava todo o deserto, havia abundância de vida, fartura de peixes, fartura de alimentos. As pessoas adoravam o rio Nilo como se fosse o próprio Deus. Havia sacrifício, havia oferendas, havia ali cultos às margens do rio Nilo. Por isso que Deus assim, vou ferir o rio Nilo, porque a glória de Deus, que dava toda aquela abundância para o Egito, estava sendo transferida para o rio, um ser inanimado. E Deus manda Moisés fazer esse sinal, transformar as águas do rio em sangue, como se o rio estivesse sangrando. Deus tinha uma lição para Moisés: eu controlo a vida e a morte. Não é você que vai decidir quem vive ou quem morre. Deus decide quem vive e quem morre. Não é uma enfermidade que decide quem vive ou quem morre. É Deus que decide quem vive e quem morre. Moisés queria resolver tudo na força da carne. Ele viu um soldado egípcio, foi lá e matou. Moisés era treinado, né, no exército de Faraó, era um homem experiente na guerra, né, ele poderia se tornar o próximo Faraó. Ele era especialista em matar pessoas, mas Deus fala assim: olha, você não decide quem vive e quem morre. Deus criou a vida, Deus é o autor da vida. Deus chama Moisés, mas fala com ele: você não decide quem vive ou quem morre. Você é um instrumento para levar a graça de Deus, para levar a vida de Deus, né, o poder de Deus. Tem um exemplo no Novo Testamento, na época de Jesus, do rei Herodes, com os discípulos, quando ele faz um discurso em praça pública, e as pessoas começam a gritar e a adorar, e falam assim: é Deus, é voz de um Deus, é um Deus. As multidões começam a achar que o rei Herodes era um Deus. E diz a Bíblia que na mesma hora ele foi ferido por um verme e morreu. Um Deus que morre nas mãos de um verme não pode ser um Deus. Irmãos, o nosso Deus, Ele cria a vida, Ele traz vida. A morte reina, morte espiritual, morte emocional, morte psicológica, pessoas com mortes mentais, e morte física. Mas Deus está no controle da vida e nós somos instrumentos para levar vida. O último ponto aqui, a gente pensa sobre isso aí, olha, versículo 11. Aí Moisés, eu não sei se ele já estava aceitando o chamado ou se ele estava definitivamente rejeitando o chamado. Eu não sei, sinceridade eu não tenho resposta, mas é o ápice do chamado dele, né? Eu não sei se ele estava concordando ou rejeitando, mas Deus o chama. Versículo 11: respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo? Quem faz o surdo? Quem faz o que vê? Quem faz o cego? E aí vai uma pergunta retórica aí: não sou eu, o Senhor? Por que Deus falou isso? No versículo 10, Moisés aceita o chamado parcialmente. Parece que ele fica sem argumentos e fala assim: ó Senhor, é o seguinte, eu até concordo em ser instrumento da vida do Senhor,
mas eu não sei falar. Eu sou gago, eu sou analfabeto, eu não tenho escolaridade, né? Irmãos, ele começa a dar desculpas para Deus. Alguns autores falam que ele ainda não tinha entendido o chamado. Deus, o autor da vida, estava por trás do chamado dele, para ele ser um instrumento da graça de Deus, levar a vida de Deus para o povo dele. Mas ele começa a dar desculpas para não atender o chamado. E Deus faz essas perguntas aí do versículo 11, retoricamente, né? A resposta a todas essas perguntas é o próprio Deus, para fazer Moisés refletir. Irmão, se Deus te chamou, Deus vai te capacitar. Amém? Às vezes a sua família é uma família difícil, só tem você de crente lá. Deus vai te capacitar. Às vezes tem pessoas mais cultas, mais inteligentes, mais capacitadas, de discursos melhores. Deus vai te capacitar. Deus te colocou num trabalho, só tem ateu. Eles têm argumentos maravilhosos. Deus vai te capacitar. Você está lá na universidade, professores com uma lógica maravilhosa. Deus vai te capacitar. Lembro que uma vez o professor de lógica do pensamento científico começou a discutir comigo. Falou. Aí eu respirei fundo, Deus me encheu de graça assim. Eu não tenho uma palavra para responder ao Senhor, mas eu sei que Deus vive. E foi a única nota 100 de toda a minha história da minha vida. Aí os outros alunos, professor, mas o Ronaldo discutiu com o senhor, o Ronaldo não conseguiu responder, ele começou a discussão, não conseguiu responder, e foi, por que o senhor deu 100 para ele? Eu falei assim, a lógica dele era maior do que a minha, mas eu não respondi nada, eu não falei nada. Eu falei assim, a lógica dele é real. Eu falei assim, ou seja, ele tinha uma lógica de pensamento, mas eu tinha uma experiência com Deus, né? Na hora, a única coisa que eu fiz foi rir. Eu falei, pessoal, eu não tenho nenhum argumento, mas eu sei que Jesus vive, que Ele está comigo e que Ele é real. O senhor sabe sobre essas coisas? Aí você, Ronaldo, você é muito chato. Isso aí para lá. Irmãos, Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Os discípulos de Jesus reclamaram, Senhor, mas o que nós vamos falar? Aí Jesus falou com eles, não se preocupe, naquela hora o Espírito Santo vai colocar as palavras nas suas bocas para você falar. Nós temos exemplos de grandes homens de Deus que rejeitaram, ou argumentaram, ou negligenciaram o chamado de Deus e no final se tornaram grandes bênçãos. O exemplo maravilhoso está na Bíblia, Jeremias 1,5. Jeremias, eu não passo de uma criança. Deus, sim, eu sei que você não passa de uma criança, mas desde o ventre da sua mãe eu te chamei e te consagrei para ser profeta das nações. Acabou o argumento de Jeremias. Tem muitos exemplos, irmão. João Batista nasceu de uma mulher estéril e foi o maior aqui na terra. Tem um exemplo na história da igreja muito interessante de John Wesley. John Wesley, com 11 anos de idade, o pastor da igreja dele se encantou com ele. 11 anos de idade, John Wesley foi chamado para pregar na igreja. E o pastor orientou, deu as instruções, a homilética, e chamou John Wesley para pregar na igreja. E avisou a igreja. E no domingo à noite a igreja estava lotada, tinha tanta gente, e diz que não era comum tanta gente igual naquela noite. E John Wesley estava no culto. Aí o pastor o chama na frente e ele fala assim, vamos orar para começar o culto? Aí o pessoal abaixou a cabeça para orar, na hora que abriu, John Wesley já estava longe, né? Saiu correndo e não voltou mais, né? Passaram alguns meses, o pastor convenceu ele a pregar de novo. E de novo a igreja estava lotada. E de novo ele disse, vamos orar. O pessoal abaixou a cabeça para orar.
e ele saiu correndo e não voltou mais, né? Diz a história que isso aconteceu várias vezes. Aí lá na faculdade, num grupo, John Wesley, George Whitefield, Charles Wesley, que compôs vários hinos, aí convenceram ele a dar estudos na faculdade, estudos bíblicos, né? E olha, gente, John Wesley foi o maior pregador da história da humanidade. Se você começar a ler as pregações de John Wesley hoje, não é amanhã, se você começar a ler hoje tudo que John Wesley pregou, você vai morrer e não vai acabar de ler as pregações dele, de tanto que ele pregou. Às vezes ele pregava mais de 10 vezes no final de semana, e pregava todos os dias, de manhã e de noite, nas ruas, nas praças, né? Virou um dos maiores pregadores. De John Wesley veio uma igreja conhecida, a nossa igreja metodista, né? Que inundou o mundo, né? Aqui em Belo Horizonte, ela tem muitas igrejas históricas grandes, né? Mas tem alguns países que ela é gigantesca. Na Coreia do Sul tem igreja metodista com 100 mil membros, né? Irmãos, o que eu estou querendo falar para você? Deus chama, Deus capacita. A nossa tendência humana é dar desculpa, mas Deus tem um chamado para você. Eu usei o exemplo de John Wesley, de pregadores, de profetas, mas às vezes Deus te chamou para ser diácono, para ser presbítero, ou para cuidar do cafezinho da igreja. Eu fiquei uns 5 anos no Alto Veracruz, sonhando com ter um cafezinho no final do culto. Eu falava com um, falava com o outro, reunia, eu fazia escala, e o negócio não saía de jeito nenhum. Até que um dia, uma pessoa assim: pastor, eu vou cuidar disso. Nunca mais ficamos sem cafezinho. Nunca mais ficamos sem cafezinho. Este era o chamado da Jaqueline, fazer um cafezinho no final do culto, né? Ela era uma mulher de oração também, né? Jaqueline, mãe do Bruno, né? Mas, entende, irmãos? Aí você pensa assim: qual chamado é mais importante? O chamado do pastor ou do cafezinho no final do culto? Diante de Deus é a mesma coisa. Paralelamente a isso, o Ministério de Louvor tinha 16 pessoas. O Ministério de Oração, que era no mesmo horário, né, tinha 2 pessoas. As pessoas tinham disposição para vir no Ministério de Louvor, chegar 1 hora mais cedo, mas não tinha disposição para vir no Ministério de Oração, chegar meia hora mais cedo. Irmãos, às vezes a gente acha que aquilo que aparece mais é mais importante. Para Deus não é assim. Deus olha o interior. Entendeu? O ministério de pregação é importante? É muito importante. O ministério de louvor é muito importante? É muito importante. O do cafezinho, o da oração, o do diácono, o do presbítero, todo chamado é importante. Nem todos aparecem, mas todos são importantes. E como Moisés, irmãos, também somos chamados para sermos instrumentos da graça de Deus, levar a vida de Deus, levar Jesus para as pessoas. Moisés dá desculpa, Moisés justifica, Moisés explica, mas se Deus chamou, Deus vai capacitar. Não estou falando que as desculpas de Moisés não eram legítimas. Pode ser que ele era gago mesmo. E Faraó, o exército egípcio, era algo muito grande. Mas a questão aqui, irmãos, não é a capacidade de Moisés, humanamente falando. A questão é: Deus capacita aqueles que Ele chama. Se Deus te chamou para qualquer coisa, creia, disponha, que Deus vai te capacitar. Ok? De um lado, o povo sofrendo 430 anos de escravidão, morrendo, morte física, morte emocional, morte espiritual. Do outro lado, Deus tratando com Moisés no deserto, 40 anos de treinamento, até que Moisés aceita o chamado. E Deus usa Moisés, apesar das desculpas, justificativas, ele aceita o chamado, vai, se dispõe, Deus abençoa, Deus capacita, e Moisés se torna o maior líder da história da humanidade, tirando Jesus, é lógico.
Qualquer líder que você conhecer, dentro da história da igreja ou fora da história da igreja, secularmente, Moisés é muito superior como líder, porque Deus capacitou Moisés. A liderança, a capacidade de Moisés não vinha dele próprio, e por isso ele se tornou maior. Ele entendia a dependência dele de Deus lá no deserto. Agora, irmãos, para concluir, eu quero que você guarde isso no seu coração. Cada um de nós tem um chamado. Nem todo chamado é para ser pastor, ou para fazer cafezinho, ou para o ministério do louvor, ou para a oração, mas cada um de nós tem um chamado. E o seu chamado não é menos importante do que o chamado de nenhuma outra pessoa da igreja. Agora, o que eu quero que você entenda, você não precisa ficar 40 anos no deserto para aceitar o chamado de Deus. Que você aceite o chamado de Deus, se disponha, e Deus chama, Deus capacita, e Deus vai te usar para levar vida na igreja, na sua família, no seu trabalho, aonde Deus te colocar. Se Deus te chamou, Deus vai te capacitar. Amém? Vamos orar?